Agora mesmo, o deputado Jesus, do estado do Piauí, fez uma luta muito grande para colocar um percentual dos royalties do pré-sal para a extensão rural, e ele me dizia que não conseguiu, porque teve que ir para a educação. Eu digo, deputado, o senhor conseguiu, extensão rural é educação. É só colocar que um percentual da educação formal seja destinado à educação não formal, à extensão rural, está contemplado. Então é extremamente importante que nós compreendamos e façamos a bandeira que a extensão rural é educação. Porque eu tenho dito que se o agricultor familiar fosse esclarecido como os nossos jovens universitários, eram hoje eles que estariam na rua lutando pela extensão rural pública, gratuita e universal e de qualidade. Portanto, é extremamente importante que nós empenhemos essa bandeira com toda a força. E por falar em bandeira, eu quando cheguei na Asbrae, me lembro, dezembro de 2010, nós colocamos 4 temas que naquele momento parecia um sonho distante. Era ter uma entidade nacional para coordenar o sistema de extensão rural, lutar pela universalização da assistência técnica e extensão rural, termos o PAC da assistência técnica e extensão rural e as nossas entidades não terem as organizações não governamentais como inimigas, como adversárias. Aí eu quero fazer 2 comentários. Por que o PAC da extensão rural? O presidente Lula fez o PAC da pesquisa. Foi quase R$1 bilhão que foi investido na melhoria de laboratórios, de estrutura para pesquisa. E é verdade que nós evoluímos muito no financiamento do custeio da extensão rural. Mas vocês sabem que tem escritórios nossos, que é onde nós recebemos nossos agricultores, que a condição é mínima para se fazer uma reunião, muitas vezes são casas pequenas, e que nossos agricultores merecem ser recebidos com dignidade. Então, de fato, isto é uma luta que eu queria que fosse encampado por todos nós. Além de prestar um serviço de qualidade, nós precisamos ter um ambiente onde possamos ter salas de capacitação, salas de inclusão digital, os filhos dos agricultores estão lá interagindo conosco, um ambiente de educação. Então, essa é uma luta que nós precisamos ter. E aí, voltando para o tema do financiamento, a lei, ela trouxe uma novidade. Nós nos queixamos muito das chamadas públicas, mas eu te digo que não pode ter nenhum gestor que tenha saudade de convênio. Então, a lei, a chamada pública é muito ruim, porque trava, como alguns presidentes disseram, ela foi feita para a ONG. De fato, na hora que eu digo numa chamada que 1/3 dos extensionistas tem que ser mulher, eu digo que 1/3 tem que ser daquela região. Nós contratamos muitas vezes por concurso público e é o desejável, e isso de fato não se aplica, não é? Então, de fato, a gente identificou que a chamada pública é uma limitação. E, portanto, a partir daí eu estive com o presidente da CONTAG várias vezes. Eu digo, olha, nós vamos encontrar uma forma das entidades estaduais não participarem de chamada pública. Porque no momento que eu vi, aqui mesmo em Pernambuco, quando o IPA começou a ganhar todas as chamadas públicas, os movimentos sociais organizados e para os deputados e chegar no governo pedindo para o IPA não participar de chamada pública, pedindo para o IPA não assinar contrato para eles que foram segundo, eu digo, esse desenho não é o mais inteligente, porque daí a pouco eles estão nos vendo concorrendo por dinheiro, e aí
vão começar a nos ver como inimigo, vão começar a fazer denúncia do nosso trabalho, e não é a posição mais estratégica. Eu costumo dizer, comparando de novo com a educação, que a primeira responsabilidade da ATE é mesmo do Estado. Mas como na educação, que a obrigação é do Estado, as entidades privadas também prestam esse serviço, e na hora que nós pensamos na universalização, elas têm um papel importante. E não podemos esquecer o papel político. No momento que esse serviço foi destruído, eu tenho que fazer um reconhecimento da luta que a FASE empenhou nos momentos mais difíceis, mais sombrios, e os movimentos sociais também. Foram eles que foram à luta, que num determinado momento colocaram os perus nos birôs dos ministros para lembrar que a agricultura familiar existia, e que todo ano organizam o Grito da Terra e chegam no gabinete da Presidência da República. Nós temos que estar juntos desses movimentos, sabendo administrar a diferença, mas construindo a convergência, e a nossa convergência é a qualificação e o bem-estar da agricultura familiar. E aí, este ano tivemos um marco importante. A primeira Conferência Nacional de ATE. Foram pelo menos 40 mil brasileiros nesse país que se sentou nos estados, em várias reuniões, para chegar a mais de 900 pessoas em Brasília. Agora, Adriana, evidentemente que como ATE pública, nós fechamos um pouco os olhos, mas aquela divisão ficou muito desigual. Por isso que você pediu para levantar a mão de quem foi para Brasília, e muito pouca gente levantou. Dos 25 mil extensionistas que estão no Brasil, 16 mil são das entidades estaduais. Mas quando você via a composição de delegados, nós éramos, de fato, uma fração muito pequena, e vamos estar organizados para, na próxima, nós termos uma representação que guarde alguma referência com o número de extensionistas que nós temos no Brasil. Por isso, tão pouca gente que está nesse auditório levantou a mão. Este ano, no dia do Grito da Terra, a presidenta usou uma palavra que foi muito importante. Ela disse que estava com verdadeira obsessão pela ATE. Eu considero que aquilo foi um divisor de água, porque muita gente, até dentro do MDA, que nos via como uma coceira, que via a extensão rural como uma coisa de segunda categoria, a partir daquele momento mudou. Eu nunca esqueci do dia que nós fizemos a nossa assembleia, em 22 de junho deste ano, se eu não estou enganado com a data, e naquele dia era o Plano Safra Empresarial, e a presidenta anunciou a criação dessa entidade. Fazia 2 dias que o companheiro Argileu, na reunião do CONDRAF, foi apresentar a proposta da Asbrae e do MDA para a criação da entidade, e uma pessoa do gabinete do ministro disse que ele estava desautorizado a apresentar aquilo, e ele disse: pois olha, vocês vão me demitir, mas eu vou apresentar. 2 dias depois, o ministro, na nossa conferência, na nossa assembleia, estava anunciando a criação do Sistema Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Então, de fato, foi uma palavra que teve um desdobramento político extremamente importante, porque agora todo mundo quer. Até quem matou a ATE. Nós não podemos esquecer que esse serviço virou um departamentozinho lá no mapa, mas antes, quando se criou a Embrater, a extensão rural foi para a Embrapa. E não teve muito carinho, não. Cuidou um jeito de se ver livre. E isso depois foi para o Ministério da Agricultura. Lá em 2003, quando o presidente Lula assumiu, tinham 3 bilhões para até do Brasil inteiro. Eles acabaram comprando de imóveis porque não dava para nada. E aí, graças
ao companheiro Bianchini, que entendeu de trazer este serviço, o DATE para o MDA, nós pudemos caminhar. Tivemos a política, tivemos a lei e tivemos uma ampliação dos recursos. Mas 590 milhões é insuficiente. Então hoje nós temos um novo cenário em que o MAPA criou um grupo de trabalho interno com uma metodologia lá, aquela que coloca uns papeizinhos e depois, dentro de 3 semanas, estão lá com uma proposta para apresentar na Casa Civil. A senadora Cátia Abreu, que mandou 2 assessores por 2 ou 3 vezes na Asbrae, perguntando o que era a extensão rural, o que era nosso trabalho, também contratou o Instituto Dom Cabral e disse que tem uma proposta, que a proposta... E ontem nós fomos surpreendidos aqui com um verdadeiro balão de ensaio, né? Porque alguém acreditar que a presidenta foi pedir ao presidente da Embrapa para fazer uma proposta de uma entidade sem consultar ninguém, é acreditar em Papai Noel. Eu, felizmente, cheguei atrasado, né? Mas soube da repercussão e quero cumprimentar a coragem que cada um teve aqui, porque nós precisamos ser respeitados. Somos nós que estamos com o pé na poeira e na lama, junto dos agricultores, e como é que chega alguém aqui e diz que só teve 30 dias para apresentar uma proposta, não discute com ninguém e acha que uma coisa dessa pode se sustentar. Quero cumprimentar os questionamentos, por mais ácidos que tenham sido, porque nós precisamos ser respeitados com o nosso trabalho. E aí, em algum momento, nós dissemos, por que é que o ministro Pepe Vargas não apresentou um grupo de trabalho, já que nós temos uma proposta? E o ministro foi inteligente, disse, nós não precisamos criar grupo de trabalho, porque nós já trabalhamos com a TE. Quem faz a TE no Brasil é o MDA. Nós reunimos a nossa equipe, elaboramos uma proposta que já vinha caminhando há muito tempo, sentamos com mais de 20 representantes dos movimentos sociais, entendeu? Questionamos e foi aprovado na reunião do CONTRAF, apresentado por um representante da CONTAG. Então, de fato, do ponto de vista político, hoje quem tem uma proposta de entidade é o MDA. Mas a Asbrae também fez o trabalho político. Nós pedimos uma audiência ao ministro Gilberto Carvalho para dizer que nós não concordamos que esta entidade não fique vinculada ao MDA. Tivemos uma proposta com a ministra Ideli Savati, que nos atendeu prontamente, e ela, inclusive, utilizou um argumento muito interessante. Disse, olha, não tem que ter essa disputa, porque o MAPA já tem a Embrapa. Essa entidade tem que ficar mesmo com o MDA. Mas não pense que o jogo está ganho, não. A semana passada eu estava na audiência pública no Senado Federal, quando chega lá o ministro Mendes para dizer aos senadores que agora a menina dos olhos dele é essa agência, é essa autarquia, com essas palavras. E eu queria aqui que nós fizéssemos uma reflexão. A agência, amigos, foi uma invenção do governo liberal, é uma autarquia modificada nos ventos da privatização. A proposta de Cátia Abreu é de privatização da ATE.